Uma boa noite a todos. Obrigada ao Pedro pelas lindas palavras. E que a espiritualidade esteja com todos nós nesta noite para mais uma reflexão a respeito do Evangelho e das palavras dos Espíritos. Neste último mês, temos ouvido a cada semana uma parte do terceiro livro da parte dos Espíritos que nos fala sobre as leis de Deus. Iniciou com os caracteres da lei natural e agora encerramos com a divisão da lei natural. E como nos diz a questão 647 do Livro dos Espíritos, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e a máxima de amor a Deus e ao próximo, ensinada por Jesus, é uma parte dela. Ouvimos falar sempre dos 10 mandamentos recebidos por Moisés, as tábuas da lei. Nesses mandamentos estava impressa a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade e de justiça, amor e caridade. E nas próximas semanas, aqueles que nos acompanham serão abordadas cada uma dessas leis individualmente. Moisés, como líder de seu povo, necessitou decretar na época muitas outras leis, devido ao pouco adiantamento moral em que se encontravam aqueles seres. Isso para conter o abuso que era cometido por eles. E para conter esses abusos, só o temor a um Deus terrível poderia disciplinar aquelas criaturas turbulentas, com conceitos arraigados durante sua escravidão no Egito. Conceitos, inclusive, politeístas, isto é, que acreditavam em vários deuses. E para imprimir autoridade às suas leis, teve que imprimir caráter divino. Foi o que Moisés apresentou aos seus comandados. A autoridade dos homens precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível e vingativo poderia impressionar criaturas ignorantes, nas quais pouco se encontrava desenvolvido o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. E o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que há duas partes distintas da lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma, a primeira, invariável e imutável. A outra, apropriada aos costumes e caráter do povo, e se modifica com o tempo e os costumes. Não costumamos ver na nossa sociedade atual também como são modificadas as leis civis de acordo com cada época. Modificam-se as leis para adaptar-se ao pensamento do povo. Também o Livro dos Espíritos nos diz: os homens necessitam de regras precisas, pois os conceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas a interpretações. Jesus, nosso modelo e guia, no Evangelho de São Mateus diz: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-las, mas vim para dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra passarão, não passarão antes que tudo que está escrito na lei se cumpra perfeitamente até o último ponto. Assim,
O conhecimento da lei divina e natural e suas divisões faz parte do progresso espiritual do homem, que se processa ao longo de incontáveis encarnações, visto que, em uma única existência, é totalmente impossível tal aprendizado. Não basta, porém, que nos informemos a respeito dela. É preciso que a compreendamos no seu verdadeiro e profundo sentido, para que possamos observá-la. E como nos ensina a doutrina espírita nos diz: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. No entanto, um dia todos a compreenderão, pois é forçoso que o progresso se efetue. E Kardec, instruído pelos espíritos superiores, nos diz que em todas as épocas da humanidade sempre houve homens de bem, inspirados por Deus, que são os chamados profetas, para auxiliar a marcha evolutiva do ser humano. Portanto, profetas, sábios, legisladores, não importa o nome a que são chamados, são espíritos superiores que se comprometeram com essa missão ou aquela missão, e para ela se preparam conscienciosamente antes do mergulho na carne, e têm sido os instrumentos que o Pai amoroso se utiliza para que o homem, no seu invólucro carnal, possa encontrar a rota segura que o leve ao reino venturoso com que todos nós sonhamos. E dentre todos que já transitaram por esta terra, lembramos Jesus, o ser mais perfeito que Deus deu ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Modelo a ser seguido por nós. Ensinou-nos pelo exemplo e pelo sacrifício. Importante lembrar, no entanto, que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham sua missão pela força do gênio que possuem, amparados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, revelando-se assim por seus atos. Não se proclamam missionários, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dizem eles próprios enviados por Deus. O verdadeiro profeta é, pois, humilde e modesto, o outro, orgulhoso e cheio de altivez. As leis morais, como já citamos, são uma subdivisão da lei natural, estabelecidas pelo Supremo Pai. São elas de todos os tempos e invioláveis. Constituem o roteiro da felicidade que o homem alcançará mediante o seu progresso espiritual. E voltamos novamente à questão 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. E graças à noção das vidas sucessivas, as responsabilidades individuais, ao mesmo tempo que as da coletividade, nos parecem mais claras. Percorreremos todos os estágios da vida. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para conquistar as qualidades de cada meio. Assim, na variedade infinita dos seres e suas desigualdades, a solidariedade compensa por seus esforços e a necessidade de evolução. Os menores de nós talvez já tenham sido grandes, e os maiores
tornarão a nascer pequenos se abusarem de sua autoridade. A cada um, por sua vez, a alegria como a dor. Daí a verdadeira fraternidade das almas. Sentimos-nos todos unidos nos degraus de nossa ascensão coletiva. Aprendemos a ajudar-nos e a sustentar-nos, a estender as mãos uns aos outros. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que nossos defeitos serão eliminados e que nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. Esta será a obra das existências acumuladas. Será, sem dúvida, indispensável um grande número delas para operar tais mudanças, para acabar com todas as nossas imperfeições, fazer desaparecer a aspereza de nosso caráter, transformar as almas de trevas em luz. Mas a natureza nos mostra que a árvore, a floresta, a planta dá suas flores e seus frutos somente na estação própria e quando está pronta. Só é poderoso e duradouro aquilo que teve tempo necessário para germinar, sair da sombra, subir para o céu, alcançar a luz. Não se perde nenhuma semente lançada em bom solo. Nenhum esforço é inútil. É nesse trabalho de aperfeiçoamento que aparece a utilidade, a importância da vida de provas, das vidas modestas e despercebidas, que nesse caso citamos os deficientes mentais e outros mais, das existências de lutas para vencer as paixões ferozes, o orgulho e o egoísmo, para curar chagas morais. Desse ponto de vista, o papel dos humildes, dos pequenos desse mundo. As tarefas desprezadas mostram-se em toda a sua grandeza e compreendemos melhor a necessidade do regresso à carne para o resgate e purificação. Justiça. Justiça não é uma palavra vã, uma palavra sem valor. Ela é essencial, é imperiosa, para todos saberem que há uma sanção, uma pena ou uma recompensa para todos os deveres e compensação para todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer a razão, a consciência, se não realiza a noção de justiça em toda a sua plenitude. Esta noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo. E a questão 621 do Livro dos Espíritos nos responde: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é muito clara: na consciência. Por ter desconhecido essa lei é que tantas doutrinas se enfraquecem, pois com o pretexto que o reino de Deus não é deste mundo, adiam a felicidade e a justiça para o outro. Mas com a prova de vidas sucessivas o caso muda completamente de figura. A justiça deixa de ser transferida para um mundo desconhecido, um mundo que ainda virá. É aqui mesmo, é em nós, em roda de nós, que exerce o seu império. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez, e no mesmo plano torna a descer ao ciclo da vida
ao próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. E aqui tem lugar a última questão do Livro dos Espíritos, questão de número 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? O bem reinará sobre a terra, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dele afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela não forem banidos o orgulho e o egoísmo. Aqui podemos perceber mais uma vez a referência que os espíritos superiores nos fazem, o quanto o egoísmo e o orgulho são a maior chaga, as maiores imperfeições a que o ser humano está ligado. Com o princípio dos renascimentos, a ideia de justiça define-se e verifica-se. A lei moral, a lei do bem, mostra-se em toda a sua harmonia. A vida é uma corrente interligada em todas as suas existências. As leis a que o homem, afinal, compreende, tudo o que semeia, colhe, mais cedo ou mais tarde. Deixa, portanto, de ser possível desconhecermos as nossas obrigações, esquivando-nos as nossas responsabilidades. Nisto, como em tudo mais, o dia seguinte vem a ser o produto da véspera. Por baixo da aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que os ligam. Em vez de estarmos escravizados a um destino inflexível, cuja a causa está fora de nós, tornamo-nos senhores e autores do nosso destino. Vemos exemplo disso na mídia ou ao redor de nós, pessoas que se destacam independentemente do meio social em que estão inseridos. Enquanto muitos partem para a criminalidade, justificando que não tinham outra opção, outros lutam, se esforçam e se sobressaem ao mesmo meio. Em vez de ser dominados pela sorte, o homem, muito ao contrário, domina e cria, independentemente dela, por sua vontade e por seus atos. O ideal de justiça deixa de ser afastado para um mundo transcendental, isto é, para um mundo que está além dos limites conhecidos do universo. Mas podemos definir-lhe os termos em cada vida humana, renovada em suas relações com as leis universais. E na questão 719, Kardec pergunta aos espíritos: merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? No que os espíritos responderam: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei de conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E Rodolfo Caligares, um escritor espírita, em seu livro As Leis Morais, nos diz:
Aí está um ensinamento que contesta fundamentalmente a ideia absurda que corre em certos meios religiosos de que o homem nasceu neste mundo para sofrer, a fim de fazer-se merecedor de suaves recompensas no céu. Sem dúvida, sendo a humanidade terrena uma das mais imperfeitas no concerto universal, compreende-se por que mais sofre do que tem gozos. Cada um de nós, porém, pode e deve trabalhar para promover-se socialmente, conquistando para si mesmo e para os seus tudo quanto seja agradável, útil e concorra para aumentar a alegria de viver. Não é verdade, pois, que o homem deve aceitar passivamente tudo que o machuca, conformar-se submisso com a má organização da sociedade, responsável pela miséria de tantos, ou mesmo impor-se penitências voluntárias, por serem essas coisas conforme os planos divinos a nosso respeito. Se assim fosse, Deus seria um sádico. O que quer ele? O que Deus quer? Tal o ensinamento da doutrina espírita é a felicidade de todos. Não apenas após a morte do corpo físico, num suposto paraíso de delícias, onde ninguém tem o que fazer, mas desde agora e aqui mesmo, contanto que lhe compreendamos os amorosos e sábios desígnios e saibamos pautar nossos atos por uma fiel observância de suas leis. E encerramos com palavras de São Vicente de Paula, em 1858, que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixais de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas palavras, páginas ardentes do devotamento de Jesus, e meditai-a. Muito obrigada a todos pela atenção. Que as palavras do Cristo ecoem em nossos corações, agora e sempre.